A todos, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Jeremias, capítulo 2, o versículo 19. Eu vou ler o versículo, diz o seguinte: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero pregar sobre esse texto aqui com o tema as terríveis consequências de afastar-se de Deus. As tristes consequências de afastar-se de Deus. Os irmãos já sabem, a gente sempre tem que analisar o contexto. Jeremias está no Velho Testamento, no período da lei, e Deus está dirigindo a nação de Israel. Deixei isso bem claro. Os irmãos já têm alguma ideia de como foi aquele tempo. Começou desde o tempo, basicamente no tempo de Isaías. Um afastamento paulatino de Deus. E quando chegou nos dias de Jeremias, a coisa já estava no auge. Deus já havia profetizado através de Isaías que iria isso acontecer. Que Deus mandaria uma nação para punir a Israel. Foi mandado Babilônia. Mas nesse período aqui, irmãos, quando Jeremias é chamado, talvez ele tinha a idade do Jean, Jeremias. Ele era novo e Deus o chamou para essa missão de pregar, ser profeta. E não é uma missão fácil, né? E a sociedade judaica tinha se afastado de Deus. Impressionante, né? Mas se você olhasse assim, vendo na superfície, você acharia que não. O povo estava indo à igreja, o povo estava indo ao templo, obviamente o templo em Jerusalém, o povo oferecia sacrifício, mas o povo tinha afastado de Deus pela idolatria. Capítulo 17 fala sobre isto. O povo estava em pecado grosseiro. Quando se afasta de Deus, as maldades começam a surgir. Você quer ver o mal aumentar terrivelmente? Afasta de Deus. Afasta de Deus da verdade. Outro detalhe, queridos irmãos, os irmãos vão comparar o que acontecia naquele tempo com o que está acontecendo hoje. É a mesma coisa. O pecado pode mudar de veste, de linguagem, mas é o pecado. Mesma coisa. Né? Naquele tempo, tinha muitos falsos mestres. E o trabalho sutil dos falsos mestres é ingerir, ou injetar, não ingerir, injetar nos corações aquela ideia de que está tudo bem, está tudo em paz. E quando vem um falso ou um profeta de verdade como Jeremias, eles começam a atacar. O capítulo 23 desse livro é um capítulo impressionante. Tem 40 versículos, irmãos. Mas são 40 versículos quando Deus ataca os falsos mestres. Então, eu estou trazendo essa mensagem aqui, irmãos, porque eu quero me dirigir àqueles que ficam perto da luz, ficam perto da palavra, ouvem, mas depois se afastam de Deus, somem. E tem muito isso hoje. Afastamento de Deus. Está vendo como a mensagem de Jeremias foi exatamente para aquele contexto de pessoas que viviam no pecado, estavam sendo
vamos dizer assim, a palavra de Deus através do profeta chegava aos seus corações, mas nós não estamos errados, está tudo bem. Quanto o mal espalhava. Era tão terrível, irmãos, a situação naquele tempo, como é até hoje. A Bíblia até fala de homens que viviam atrás das mulheres dos seus amigos. Não está acontecendo hoje? Está desse jeito. Havia idolatria dentro do templo. Você vê isso no livro de Ezequiel. E Ezequiel foi contemporâneo dele. Viveu na mesma época. Então eu trago isso hoje para aqueles, para nós aqui, porque é um perigo muito grande você ouvir a palavra de Deus, participar das coisas de Deus e depois se afastar. Vamos ver como é que o pecado opera? Vamos lá. Eu trouxe como tema as consequências funestas, né, de afastar-se de Deus. Quer dizer, Deus coloca você perto da luz e você morre com a luz. Já viu aquele tipo de besouro que rodeia em torno da luz e depois morre? É assim com muitos. Ao invés de viver da luz, eles morrem com a luz. Ficam perto, 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 e depois caem no chão mortos. Tá? Então, queridos, e a pregação de Jeremias trouxe um retorno? Trouxe um avivamento? Não. Não. Mesmo em face, houve três deportações de judeus para a Babilônia. Resolveu? O povo acordou? Não. Não acordou. Então, queridos, que perigo, eu estou sendo bem forte nisto, mostrar para os irmãos o perigo de ouvir a palavra e continuar endurecido. Que perigo. E minha esperança é que meu povo não enfrente terríveis juízos de Deus nesta nação. Ok? Então eu tenho 3 pontos só para tratar. E eu espero que eu seja, irmãos, bem claro, de tal maneira que vocês vão entender o texto. Eu procurei dar o contexto para vocês. Não falei à toa, não peguei um texto e tirei do lugar dele. É muito perigoso fazer isso. Eu estou pregando o que a Bíblia dos irmãos estão vendo aí. Vocês podem chegar em casa, pegar o capítulo 1, capítulo 2 e ver que realmente é isso. Não estou inventando, tá? Olha o texto, irmãos. Vou fazer a leitura novamente. Veja, a tua malícia. Agora os irmãos têm na mente que o profeta está falando com o povo, tá? Com a população de Jerusalém. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades, na tradução, outra tradução está apostasia. A palavra infidelidade é melhor, tá? Porque poucos conhecem o termo apostasia, né? Ele diz então, te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, tá vendo? Aqui é um adjetivo. Que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos percebem? Deus não fala à toa. Cada palavra em cada texto tem o seu sentido. Nós estamos lidando aqui com Deus falando. Não foi Jeremias, não foi invenção de um profeta. É Deus falando através de homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, eu tenho que ter muito cuidado para expor a palavra e saber o que eu estou expondo, irmãos. Vamos lá. A primeira lição é a seguinte: há um trama do afastamento de Deus. E nós vemos aqui, esse trama envolve o quê? Malícia, tá vendo? Apostasia, certo? E é exatamente isso que eu quero tratar. Vemos aqui as repreensões. Vamos lá. No segundo ponto, nós vamos ver as consequências desse afastamento. Tá? Quais são? A entrega de Deus, tá vendo? Segundo lugar, queridos irmãos,
A decisão de abandonar Deus não foi boa. E, em terceiro lugar, a experiência de ter abandonado a Deus será amarga. E no terceiro ponto, eu vou tratar o seguinte: as mais tristes verdades desse afastamento. Quais são? Tem 3 aqui. Primeiro, ele afastou de quem? De Deus. Não foi meramente de uma igreja, não foi meramente de um rei ou qualquer outro aqui. A prova desse afastamento: não ter o temor do Senhor. E a impossibilidade de contestar. Por quê? Você está lidando não com homens, está lidando com Deus. Porque aqui o término do versículo diz o Senhor dos Exércitos. Aí entra a guerra. Os irmãos percebem? Vamos lá. Em primeiro lugar, a trama do afastamento de Deus. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Eu realmente, irmãos, desconheço o hebraico. Eu fiz um curso, estou tentando renovar esse curso para continuar. Porque conhecer as palavras no original é muito bom. Mas eu acredito aqui que a palavra malícia deve ter sido a melhor palavra para colocar aqui. Porque os irmãos conhecem o que significa ser malicioso. Né? Você não conhece bem o malicioso, mas ele é esperto em inventar coisa para, vamos dizer assim, driblar situações. O homem malicioso para a maldade. Porque tem a malícia no seu sentido certo, né? Um jogador de futebol, ele tem a malícia de fazer uma jogada e tal, e saber coordenar as coisas para enganar os adversários. Faz parte do jogo, é uma estratégia. Mas aqui nós não estamos vendo estratégia. Nós estamos vendo o homem no pecado, coração endurecido, sendo malicioso. E sabe, a malícia dele, ele pensa que ele pode inventar estratégias para enganar Deus. E Deus está falando com ele aqui. As tuas malícias. Vamos ver aqui, irmãos. Eu vou tentar expor isso para os irmãos. E minha esperança é que os irmãos vão entender. Primeiro tem aqui, que é um engano do pecado no íntimo. Os irmãos percebem que quando Deus não opera salvação no homem, o homem é terrivelmente malicioso. Ele tem a coragem de desafiar Deus com malícia. Como assim? Vamos lá. Eu vou mostrar de 4 formas, irmãos. Primeiro, a malícia de tentar enganar e mentir contra Deus no íntimo. Isso é feito de várias maneiras. Eu não pude, não sei, não estou ocupado. É aquela malícia porque você tem um plano por detrás. Você quer afastar de Deus. Então você fica inventando coisa. Você fica inventando a situação, você fica inventando problemas da casa. É malícia e não tem desculpas. Deus está falando. Segundo lugar, há uma malícia de abrir caminhos. Você percebe? O malicioso diante de Deus, ele tem um propósito, ele quer chegar a uma meta. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer um culto melhor, onde tem o que ele gosta. Ele está atrás dos seus ideais mundanos. Ele tem sonhos mundanos. Está vendo? Então, ele vê que a Bíblia interpela a vida dele. A palavra de Deus vem e nocauteia o propósito dele, desmancha seus sonhos, coloca tudo no pó. Mas sabe o que é que ele faz? Ele tem aquela malícia de tentar abrir caminhos, pensando que Deus pode ser iludido. Está vendo? E Deus está dizendo aqui, a tua malícia vai te castigar. Pode ir rompendo, vá adiante, você vai ver.
Também há uma malícia de querer manipular e atrair a atenção de Deus para os seus planos. Isso acontece demais com os homens que vão numa igreja. Eles querem, muitas vezes, Deus para abençoar seus planos malignos. Isso está acontecendo hoje. Foi assim nos dias de Jeremias. Eles queriam Deus para abençoar seus planos. Havia maldade nos seus corações. Havia amor aos bens. Havia amor a tudo aqui, menos ao Deus da Bíblia. E então, nós vemos isso hoje. Olha como o povo vai atrás de falsos mestres. Como eles são ludibriados. Porque eles querem um Deus que abra o caminho para eles alcançar o objetivo. Eles querem dinheiro. Eles querem viver na malícia. Eles querem viver no pecado. Eles querem viver na fornicação. Eles querem viver no adultério. Eles querem isso. Então eles querem um Deus que possa abrir o caminho para os seus objetivos. E tentar fazer isso numa igreja, depois de ouvir a palavra de Deus, não há como. Eles começam a endurecer, começam a ficar com raiva, começam a criticar o pastor e começam a abrir caminho para se afastar. Em quarto lugar, há uma maneira também, na malícia, de querer pintar o caminho, eu coloquei uma linguagem aqui figurativa, com cores espirituais, com músicas, com levantar de mãos, com a sentimentalismo. Tudo isso pode ser usado como pinturas para abrir caminho, para dizer que está tudo bem, que eu não estou desviado, eu estou aqui, mas está tudo bem, e está desviado. Então dá uma impressão para todos, para o pastor, para qualquer outro na liderança, que a pessoa é espiritual, mas ela tem um propósito. Ela está fingindo de espiritual. Ela tenta manipular tudo para alcançar seus objetivos. Vamos para o segundo subponto aqui. Veja o texto. Os irmãos podem olhar o texto e verão que eu não estou brincando aqui. Estou falando a verdade. Veja a consequente apostasia. Eu lembro os irmãos que a palavra apostasia significa afastar. Um homem infiel abandona sua esposa, ele é um apóstata dela. Mas aqui a palavra apostasia significa, na sua realidade, um afastamento da verdade. É o que está acontecendo em nossos dias e era o que estava acontecendo nos dias de Jeremias. Mas vejam os irmãos que Deus amplia a situação, ele diz, as tuas apostasias ou infidelidade, como está nessa tradução aqui, te repreenderão. Os irmãos percebem? Veja, a tua malícia te castigará. E agora vem as repreensões da apostasia. Por quê? Primeiro, toda malícia tem por finalidade afastar de Deus. O propósito é esse. Não é afastar da igreja. Não é afastar. Às vezes a pessoa está cheia de malícia dentro de uma igreja. Enquanto tiver culto normal, enquanto tiver pregações que não afetam a vida do malicioso, ele está dentro da igreja. Ele concorda, ele é alegre, ele trabalha bem, ele funciona bem, e o pastor gosta dele, a igreja gosta dele, mas ele não é espiritual. Ele está trabalhando para afastar cada vez mais. E esconde, através da malícia, tenta esconder de todos seus planos e sua vida terrível. Eu conheci pessoas assim, irmãos, que uma atuante, uma incrível habilidade até de pregar na igreja, mas tinha maldade no seu coração, que mais tarde foi descoberto. Vamos lá. Mesmo que esteja presente, mesmo que esteja com a Bíblia, ele tem se afastado. Perto da palavra, o que acontece? Por que não fica? Por que não ouve a palavra? Porque a palavra de Deus, pela pregação, revela o caminho tortuoso. Os irmãos percebem? Lembra de Pedro? Pedro, quando viu a situação de Cristo sendo preso, o que ele fez? Ele ficou perto?
Não, ele ficou com medo e foi se afastando até ficar longe e até ser pego em negar Cristo. É exatamente isso. Quando eu estou errado, que a palavra de Deus vem e refugia a sua luz nos meus erros, eu começo a me afastar. Começo a procurar outro lugar. Outro detalhe. O afastamento de Deus é revelado em suas atitudes com a verdade. A Bíblia manda pregar a verdade, custa o que custar. A verdade pregada em amor, ela tem que ser pregada. Jesus nunca deixou de falar a verdade. Havia graça nele, havia um rosto de amor na sua face, havia os olhos de compaixão, havia uma ternura na sua linguagem, mas havia verdade. É por isso que os judeus queriam matá-lo. Olha os comentários de Cristo em João, tudo verdade de coisas eternas. E eles não queriam, mas Jesus foi fincando a espada neles. E eles foram até levar Cristo à cruz e matá-lo. Então, queridos, vamos lá. Veja, irmãos, o afastamento de Deus é revelado em suas atitudes contra a verdade. Às vezes parece que não. Às vezes ataca o pastor. Os irmãos lembram? Quando Coré, Datã e Abirão foram para Moisés e Arão e atacaram os dois? Mas não era o objetivo, era atacar Deus. Então, entre Deus e o povo, e o apóstata, tem um líder que Deus colocou. Spurgeon sofreu isso. Ele sofreu os ataques mais terríveis. E diz que a morte dele foi por causa de tanto sofrimento de ataques. Ele pegou gota no seu corpo e morreu daquilo. Por quê? Porque a pessoa apóstata, ele vai atacar Deus. Foi assim com Saulo, queridos. Ele tentava procurar quem é esse Nazareno, eu quero matá-lo. Diz que ele está vivo. Como ele não via Jesus, ele ia atrás dos crentes. Está vendo? E é assim que acontece. Distante da verdade. Não pregue a verdade. Outro detalhe. Nele, veja bem, irmãos, há um distanciamento da luz. Ele quer ficar longe da luz. Ele quer mais, talvez um pouco de luz. Hoje está assim. Eu não quero tanta claridade. Me afeta. Ofusca demais meus olhos. Eu quero um pouquinho de escuridão. Não traga esta verdade. O mundo está cheio disso. É por isso, irmãos, que eu não brilho a verdade em muitos lugares. Porque tem que deixar o povo. Eles têm que estar ali. Eles querem ser amados. Eles não podem sofrer decepção de palavras duras. Tiraram, irmãos. Tiraram até de hinos. Palavras fortes. Tiraram. Então eles contra-atacam com esses golpes contra a verdade. Porque querem dinamizar o homem. Querem dizer que o homem é um pobre coitado. Veja bem, irmãos. Mas eles distanciam da luz. E ao distanciar da luz, distanciam do amor. Deus é amor, queridos. Tá? Quando ele fala a verdade mostra que ama. Um pai que ama um filho fala a verdade e ensina. E isso é amor. Outro, afasta da disciplina. Os irmãos podem perceber que quem se afasta de Deus, afasta da disciplina. O caminho para o céu não é brincadeira. Você não é salvo para entrar no barco e remar no mar de flores. Não. A Bíblia não é rosas para espalhar para os homens, não. A Bíblia é a espada do Espírito. Queridos irmãos, o caminho para o céu não é brincadeira. Não, é um caminho estreito, do lado tem poderes das trevas, do lado tem demônios terríveis e tentações da frente. E ataca os crentes. Quem quer isso? Hoje, boa parte dos chamados crentes evangélicos
querem ir para o céu numa folga, não quer ter problema, não. Eles querem ter Cristo aqui, o mundo aqui, e eles pisoteiam Jesus nas suas atitudes. Também, irmãos, o que acontece com o apóstata? Ausenta-se dele toda a gratidão. Não tem. Todo o temor, todo o respeito, toda a confiança e toda a humildade. E quem sofre com isso, normalmente, é o pastor e uma liderança de uma igreja fiel a Deus. Vamos então às repreensões? Vamos lá. Como acontecem as repreensões? Primeiro, a distância o repreende. Deixa longe. A distância vai repreender. Distante da verdade, distante do amor, distante da pureza. Quanto mais longe de Deus, mais perto está de perigos terríveis. Você está caminhando para o inferno. Você está descendo para o abismo. Mais perto de Deus é subida. Mais longe de Deus, mais distanciamento. Você está indo para o abismo. E tem muita gente. E todos vão olhar para você. Olha, uma criada olhou para Pedro e disse: tu és. Que vergonha. Outro, irmãos, o acampamento inimigo repreende. Fica perto dos incrédulos. Fica. O lugar que o homem deveria estar ali para honrar a Deus, honrar em palavras, honrar no pensamento, honrar com boas companhias, ele está ali para desonrar a Deus. Escuta, queridos irmãos, Deus chama os pecadores para Deus tem misericórdia. Para honrar a Deus no meio dos incrédulos. Na escola, no trabalho, onde você estiver. É a honra e a glória de Deus. Mas se você estiver longe, o acampamento inimigo vai te ofender. O mundo zomba de falsos crentes. O mundo respeita os verdadeiros crentes. Outro, o orgulho próprio repreende. Porque o homem se afasta de Deus por causa do orgulho. Ele não quer submeter à liderança do Senhor. Ele quer viver do jeito que ele quer. Ele quer seguir o mundo e ainda deseja ter o título de cidadão do céu. Como? Não pode. Seguir a Cristo é seguir a Cristo. Só Ele. Amar é somente a Ele. Não tem outro jeito. A falsa alegria o repreende, porque é passageiro. Eu estou contente agora. Que alegria é essa? Banal. Que alegria de Judas ter o dinheiro na mão, ter as moedas de prata. Que alegria de homens que abandonaram a Deus. Que alegria. Para viver com os mortos, para saudar o mundo que odeia a Deus, para amar a alegria desse mundo terrível, que sente alegria em espetáculos, é até o da cruz, que gritaram, crucifica, crucifica, contra o Filho de Deus. Outro, o conceito errado de Deus o repreende também. Que conceito é esse de Deus? O homem apóstata, ele tem uma mentalidade de diz que está com Deus, que vai para o céu. Ele pensa assim. Mas seu conceito errado, sem base bíblica, sem fundamento, sem o documento da fé, vai repreendê-lo. Outro detalhe. Sua religiosidade, que é estranha à verdade bíblica, o repreende. Ele tem uma religião falsa. Ele não é submisso a Deus.
Ele não honra homens que Deus colocou para liderar a sua vida, para orar. É o caso dos pastores. Ele não quer sofrer com o povo de Deus, o povo simples, o povo de Deus. Não quer, como Moisés sofreu. E, veja bem, seu modo de vida como um tropeço para os pecadores. Porque ele afastou de Deus. Ele é uma pedra de tropeço, onde ele estiver. A vida dele não coaduna com a verdade. Então ele vai ser causa de escândalo. Motivo de escândalo. E o mundo observa isso. Olha o crente. Os irmãos lembram de Ezequiel, capítulo 32? Aqueles homens chegando no inferno. E milhares lá no inferno. Você não era isso? Porque você está aqui conosco. Já imaginou? Pessoas no inferno recebendo falsos crentes. Você não era crente e você está aqui? Que zombaria no inferno. Isaías 14 fala sobre isso. O seu próprio caminho errado o repreende. O caminho errado dele o repreende. Agora vamos para as consequências do afastamento. Veja o texto. Sabe, pois, olha o versículo 19. Sabe, pois, e vê quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Primeira lição aqui. A entrega de Deus, Deus próprio entrega essas pessoas as suas consequências. O que é que ele fala aqui? Sabe, pois. A palavra saber aqui, Deus está dizendo, você vai ter experiência. Você vai ter experiência. Você vai ficar sabendo. Você vai ver. Sabe, pois. Vai ser revelado tudo a seu respeito. Não adianta. Não adianta procurar escuridão. Tudo vai ser revelado. Se você não voltar em arrependimento, se você não voltar para o Deus da Bíblia, vai ser descoberto, porque Deus expõe. Não foi assim com Judas, com as 30 moedas de prata, ficaria rico, era muito dinheiro naquele tempo, mas foi descoberto no íntimo dele, mostrou para ele, Deus o repreendeu na alma dele, foi tudo escancarado. Então todo esse monumento de riqueza, toda essa vaidade do coração dele despencou como parede, cai para um lado, cai para outro. Até que ele viu o terror que ele esperava. E mexeu com seu orgulho, ele preferindo se suicidar do que se render aos pés do Senhor. Outro detalhe, vai ser também revelada sua disposição de continuar ou de retornar. Graças a Deus que tem muitos que retornam, humildemente retornam. Eu sou de Cristo, eu estava errado, há uma confissão, mas comumente milhares não retornam mais. Ficam com seu coração endurecido, à semelhança de Faraó, e caminham para afundar no mar vermelho do inferno. Então, queridos, vai ser mostrado com clareza o que significa essas consequências. Com clareza. Não brinque com Deus. Outro detalhe. A decisão de abandonar Deus não foi boa. Por quê? Porque não houve sabedoria. Abandonar Deus é coisa de estudo. É loucura. Abandonar o Deus da Bíblia. Não andar com Ele. Olha a atitude de Enoque. Diz a Bíblia que ele andou com Deus, ele abandonou o mundão. Milhões de pessoas seguiam os ideais de Caim. Era o sonho de um mundo bom naquele tempo. E tinha tudo. Prosperidade, vida longa de quase 1000 anos. Ele preferiu andar com Deus. Sabe? Porque Deus o tomou para si.
tornando-se Enoque o símbolo da igreja que vai ser arrebatado. Outro, irmãos, não houve humildade diante de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos barro, irmãos. Ele é oleiro. Escuta, tem algum vigor em nós? Tem algum poder em nós? Não! Nós somos um vermezinhos. Deus diz a Isaías que somos menos do que nada. Ele considera os exércitos do mundo inteiro, ajunta o exército dos Estados Unidos, da Rússia, da China, de qualquer lugar, ajunta tudo. Deus diz que parece com gafanhotozinhos. Formigueiro. Não tem valor nenhum. E então, olha, gente, o que é que nós somos, irmãos? Pobres criaturas com o nariz empinado, não querendo Deus dirigir a nossa vida. Então, requer humildade. Outro detalhe é que na decisão de abandonar Deus não foi boa, porque foi a mesma coisa de Lúcifer. Lembra que ele lá no céu, orgulhoso, e foi lançado lá do céu para baixo, e o destino dele é o lago de fogo. Não tem recuperação, tá vendo? Não houve redenção para ele. Foi lançado do céu e o destino dele é cair no lago de fogo. E nós tomamos a mesma decisão em Adão. E agora vemos homens perante a verdade, como Israel estava. E abandonando o Senhor. Não tem como melhorar o caminho. Por quê? Quem disse? Satanás chega, Deus autoriza. Ele chega com dinheiro, ele chega com sonho, ele chega com fantasias, ele chega com promessa, ele chega com tudo para o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder sua alma. Não vai melhorar o caminho, não. Você pode ter uma casa bonita, pode ter amigos à vontade, pode ter. Você pode ter religião, tem vários neste mundo, tem muitos falsos mestres, tem tudo que lhe agrada em termos de religião neste mundo. Só que não vai melhorar. Se afastou de Deus. Não há como emendar com outras coisas. Outro detalhe, a distância ficará cada vez maior. A maior a distância, você vai longe. Ficará longe do amor. De quem? De Deus. E às vezes dos irmãos verdadeiros. Está vendo? Quando você está perto do Senhor, o Senhor coloca você perto de pessoas maduras, pessoas que te amam, pessoas que você pode ter confiança. É a maneira que Deus coloca os seus filhos. Mas você afasta dele, você vai ficando distante. E você vai perigando a sua alma perto de elementos que você não pode confiar. Outro detalhe, longe da misericórdia. Deus lida com o povo dele pela misericórdia. Deus não lida com o incrédulo com misericórdia. Ele lida com o incrédulo pela ira. Ele lida com os crentes pela misericórdia. Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se alguém, um incrédulo, quer ter bênção de Deus, fica ao lado de um crente. José levou bênção na casa de Potifar e depois levou bênção incríveis para o mundo inteiro naquele tempo. Misericórdia. Outra, abandonando Deus, ficará longe de misericórdia. Ficará longe da graça. Como você pode ver o rosto de Cristo? Como você pode ver pela fé o seu Senhor? Como você poderá orar? Não. Como você pode ter um companheiro inseparável, que é Jesus, o amigo invisível, em qualquer situação? Como? Vai chegar um momento terrível. As festas vão acabar, o dinheiro também, os sonhos vão embora e a morte chegará. Cadê a companhia? Você pode ler o capítulo 1 de Provérbios. Ali está a dura realidade de que chegará o momento que você vai gritar e Deus não vai ouvir. Você vai invocar e Ele não vai ouvir. Virá um redemoinho em sua vida e você vai cair no inferno.
porque você não ouviu. Outro detalhe, queridos, você vai ficando cada vez mais longe da glória. É impressionante. Cada dia que passa, os crentes, passo a passo, um degrau a mais, eles estão perto da glória. Chegará o dia da formatura, é o tempo da glorificação, quando nós deixaremos este mundo terrível e entraremos na glória eterna para nunca mais voltar para esse sistema. E quem está longe de Deus, vai afastando de Deus. Pronto, vai perdendo. A experiência também será amarga. Amarga por estar iludido e enlaçado. Virá o momento que o mel vai ser transformado em fel. Amarga por afundar cada vez mais. Quando o homem não se submete a Cristo, não cai em pranto ao pé dele, o orgulho vai aumentando ferozmente. E quando Deus tira a mão, é terrível. Você lembra do rei Jeorão, lá em Jerusalém? Matou seus irmãos, porque eles eram um perigo para o reinado dele. Matou seus irmãos. O castigo veio. E quando o castigo veio, não teve mais misericórdia para ele. Morreu com um câncer no intestino, que diz que foi tão terrível, 2 anos sofrendo, até que as partes internas lá saíram todas. E ninguém sentiu saudade. Brinca com Deus. Eu me lembro, eu fui com a dona Nádia visitar uma jovem senhora que tinha casado há pouco tempo. E ela estava gostando de outro homem. Ela não quis nossa visita. Ela diz, não quero isso. Abandonou o Senhor. E morreu há pouco tempo de câncer. Horrível coisa é cair nas mãos. É rejeitar Deus. Não é rejeitar o pastor. É rejeitar Deus. Portanto, não brinque. Outro detalhe. Amarga por viver apenas o sabor da vaidade. É apenas a vaidade. Trocar Deus por vaidade, por sonho, por aquilo que passa, que some com sopro. Oh, que ilusão o mundo dá! O Deus deste mundo é um Deus que leva sonhos para os corações. Para que isso? Amargo por confiar num possível retorno. Alguns falam, um dia eu vou voltar. Não volta. Porque não consegue. Não tem poder para se erguer. Não. Não tem força para isso. Não volta. Oh, o poço é tão profundo que para escapar de lá, como vai subir de volta? É só um choro e angústia. Lembra do moço, filho pródigo? Foi quando ele chegou no fundo do poço e Deus teve misericórdia dele. Ele pôde lembrar do pai dele e clamou, vou voltar. Foi se humilhando. O mundo hoje é exatamente o palco do terrorista chamado diabo, que veio roubar, matar e destruir. E o mundo hoje pinga o suor desse orgulhoso Satanás, deixando homens e mulheres apinhados, carregados de orgulho. Eu vou passar para o último ponto. As mais tristes verdades desse afastamento. Olha o texto. Teres deixado o Senhor teu Deus e o não haver em ti o temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto do texto, porque é Deus falando de Deus, os irmãos estão vendo? Disse o Senhor, de mim, ele falando. A Bíblia é assim, uma pessoa da divindade falando de outra pessoa da divindade. É que é lindo isso aqui, irmãos. Veja, o que aconteceu? Afastou do Senhor teu Deus. É brincadeira isso? Afastou de um Deus de amor. Um Deus que revelou seu amor e bondade, em especial na cruz.
Um Deus que deixou os céus, tornou-se o Cordeiro amado, foi enviado do céu, veio até lá em Belém, nasceu numa manjedoura. O Deus glorioso, riquíssimo nele mesmo, se tornou pobre por amor aos pecadores e foi direcionado à cruz. Não o retornou nem 1 milímetro com medo. Não. Por amor aos pecadores. Abandonar esse Deus, ele foi à cruz sofrer por miseráveis como nós. Afastou-se do Criador para buscar razão de viver noutros meios. Como? O que é que o mundo tem para dar? O mundo só tem ilusão. O mundo não é dono da criação. Então como vai dar? É Deus que dá. Então você vai ter ilusão na mão. Você não vai ver que o que você come, que o que você bebe vem de Deus. Você não vai ver que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Você pensa que é do mundo. Você vai confiar no dinheiro. E você vai ver quão terrorista é o diabo. Quando você pensa que ele é amigo, ele vai te abraçar. Mas depois ele vai mostrar o punhal que ele tem na mão. Observe. Afastou-se da fonte de quê? Fonte de alegria, de perdão, de riqueza, de felicidade. Tudo vem dele. Toda boa dádiva vem dele. Maravilha! Ele é o Deus da alegria, o Deus do amor, o Deus da felicidade. Convive com ele. Habita nele. Ele deu tudo em Cristo. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Tem os crentes tudo em Jesus. E mesmo na tribulação, os crentes estão alegres. E mesmo na morte, eles cantam. E quando no vale de dor eu passar, comigo ele está, sim, eu sei. Afastou-se também do consolo, proteção e de eternas promessas que Deus tem para os seus. Afastou. O apóstata se afastou. O infiel foi para longe disso. Vamos lá. Mais duas coisas aqui. A prova desse afastamento. Qual foi a prova? Veja o texto. Não teres o temor de mim. Que coisa. Provando isso pelo caminho. Está rindo com os ímpios. Está amando o mundo. Está deleitando. Não vai mais na igreja. Não lê a Bíblia. Não leva nada para a família. Não leva nada para a esposa, não leva nada, absolutamente nada. É o ímpio. Ele quer Deus só de longe. Ele quer ir para o céu com um falso ingresso que deram para ele. Então, que coisa, é provado isso no desprezo em servir o Senhor, para servir a nulidade. Servir o quê? Por quê? E provado isso na maneira tola de viver. O mundo é tolice. Os homens do pecado se levantam cedo para pecar. Eles são empurrados por Deus da cama. Vão trabalhar e vão viver na nulidade dos seus pecados. E depois vocês voltam para a cama à noite, porque no outro dia vai acontecer a mesma coisa. Eles saem dos sepulcros para pecar. E para finalizar, irmãos, o texto é terrível, mas eu espero encerrar com chave de ouro aqui. Espero que a chave seja de ouro no meu linguajar. A impossibilidade de contestar. Por que eu não posso contestar? Porque o homem não pode. Olha o texto. Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe como Deus comparece aqui? Ele não comparece aqui para o homem que afasta, como Deus de misericórdia, como Deus que estivesse suplicando, eu preciso de você, eu preciso do teu louvor. Não, afastou dele. Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Isso significa, incrivelmente, irmãos, algo para ser preocupante. Por quê? Primeiro, é ele quem fala.
Não foi Jeremias. Ele está dizendo, você quer brigar comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos. Os irmãos perceberam que exército está no plural? Deus está dizendo o quê? Não tem nada no universo, nada na criação que não participe do meu exército. Todos são soldados. Uma pulga, um piolho, uma praga, um bicho da dengue, o diabo, os demônios, qualquer doença, todos fazem parte do meu exército. Quando eu ordeno, você lembra que ele ordenou o peixe para engolir Jonas? Simples. O peixe fazia parte do exército de Deus. Lembra que quando Jonas estava no conforto de uma sombra, Deus mandou um pequeno vermezinho que foi lá e matou a planta? Porque aquele verme fazia parte do exército de Deus. Tudo. Ele diz, eu sou o Senhor dos exércitos. O Brasil tem um exército, tudo soldado, tudo homens, que podem ser mortos com qualquer bomba que explode. Qualquer país do mundo. Mas notem, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Irmãos, isso aqui é tão impressionante. Você lembra que quando Deus estava levando Israel para a terra de Canaã, as nações ficaram com medo. E Deus fez questão de que a notícia que o Mar Vermelho se abriu, que a notícia que o Jordão se abriu, foi para notificar ao mundo, naquele tempo, que Deus estava chegando. Brigar com Israel era brigar contra Deus. Vendo? E os homens brigam. Afastar dele é desafiar Deus. Você vai ficando longe. Você vai ficando longe, distante. Eu não quero o Senhor. Eu não quero tua palavra. Você está brigando com Deus. Você está se afastando mais. E você está distanciando. E você está vendo agora que você está, ó pobre verme, brincando, desafiando Deus para viver no pecado. Você que sabe a verdade. Você pode lutar contra ele? Não. E pode. Queridos irmãos, eu gostaria de ler aqui o que muitos homens famigerados de sangue fizeram contra santos de Deus. E as mortes deles foram terríveis. Terríveis. Aqueles que mataram a Cristo. Que horror! Quando o general Tito entrou em Jerusalém, no ano 70, e transbordou Jerusalém de cadáveres. Por quê? Que o sangue dele recai sobre nossa cabeça. E recaiu. Mas eu termino aqui. O Senhor dos Exércitos veio ao mundo não como o Senhor dos Exércitos, como o Cordeiro, humilde, manso. Ele fala, vinde a mim, eu sou manso e humilde. Que Deus maravilhoso, que amigo dos pecadores. O Deus que salvou a prostituta, que salvou Zaqueu, cobrador de impostos, que salvou o ladrão na cruz. É um Deus que pode lhe salvar. É impressionante como hoje os homens estão endurecidos, embrutecidos. Cai aos pés do Senhor. Não tem outra linguagem. Não tem aqui essa linguagem, eu preciso de você na igreja, eu preciso de você para louvar. Não, não, não. Caia perante Ele. Perante o Rei da Glória. E você conhecerá que amor glorioso. Aquele Deus que pode esmagar você, Ele pode. Então vai ao pó. Vai ao pó. O segredo, eu vi um homem querendo enfrentar o leão, ele fez de propósito. Ele chegou perto, e saiu do carro e deitou assim, virado. O leão veio e não pegou. Agora imagina homens desafiando Deus. Caia perante Ele, porque Ele vai falar com você. Eu sou um Deus de amor. E este é o momento
E você, pecador, arrependido, cai em pranto, arrependido dos seus pecados. Chore os seus pecados e peça ao Senhor para ser o seu Salvador.